Provavelmente você já ouviu falar daquelas criptomoedas promissoras que vão valer mais de 10.000% nos próximos 6 meses, tão disruptivas, tão inovadoras, que você fica até com remorso de não ter investido nelas. Só que aí, quando você resolve colocar o seu dinheiro lá, o token desmorona e nunca mais volta para o seu preço de entrada. E é nessas horas que entender onde você está colocando o seu pezinho é fundamental para não entrar em furada só porque outras pessoas te indicaram. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, como não cair nesse erro nunca mais. Então fica comigo até o final, eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo e já peço desculpa de antecedência da minha voz um pouco anasalada, mas é que o clima aqui em São Paulo dá uma mudada e daí já ataca algumas crises respiratórias que eu tenho, mas eu espero que isso não impacte o desempenho do vídeo aqui. Mas vamos lá! Eu, particularmente, já caí em alguns projetos errados, fiz algumas escolhas não muito boas. Isso eu não digo só de criptomoeda, não. Eu abri uma empresa com alguns amigos que foi um completo fracasso. Em quase 2 anos de funcionamento, a gente não teve 1 mês de lucro. E nas criptomoedas eu já entrei em projetos como o Shin, esperando airdrop em dobro, Cardano a $2 a preço de desconto. Alguns vão ficar meio chateados comigo, mas infelizmente Cardano deu uma decaída. E todos esses erros têm algo em comum. Eu, ao invés de estudar e entender onde que eu estava investindo, eu resolvi confiar na palavra de outras pessoas que pareciam ter feito a lição de casa. E assim, eu achei neles um atalho para investir onde eu não conhecia. E nada contra investir em algo que você não conhece, para aprender inclusive, é muito interessante. Mas se for fazer isso, já fica aqui a primeira lição. Entre com um mínimo de capital e um ponto de saída claro, porque se você não tem certeza daquilo que você está investindo, então pelo menos que você se dê o benefício da dúvida, entenda que você pode estar errado e se isso acontecer, venda antes que o prejuízo faça com que você perca o seu sono. E o que eu quero te passar aqui hoje foram anos de amadurecimento. Eu tive que errar muito para chegar nas conclusões que eu condenso aqui nesses poucos minutos de vídeo. Então eu espero que você aproveite cada gota do que eu tenho para passar aqui. E sem mais delongas, a primeira coisa que você precisa fazer para identificar uma boa criptomoeda. Quer saber o momento da criptomoeda? Divida ela em espaços temporais, curto, médio e longo prazo. Qual é o momento dela no curto prazo? Se é de alta, esquece, não é o momento de comprar ela agora. Por mais que a tendência seja de curto prazo, ela pode durar por um tempo considerável, como por exemplo, mais de uma semana, 1 mês ou até 1 ano. E daí você precisa se preparar mentalmente para se segurar e não comprar nesses períodos. Você não deve entrar num projeto que subiu demais simplesmente porque a correção sempre acontece. Isso não é um se, é um fato. Toda vez que o preço sobe demais, a probabilidade dele cair amanhã aumenta. Olha o gráfico do Bitcoin. Ele foi de 0 a $40 mil em 10 anos. Mas não foi uma linha reta. Olha quantas idas e vindas o preço deu. Isso porque o mercado é formado de pessoas que têm sentimentos. E esse sentimento pode ser de esperança num determinado momento e de medo no momento seguinte. E, na sequência, volta a ficar otimista e depois volta de novo para o medo. E para medir esse sentimento do mercado, tem um indicador que eu gosto muito, que chama Fear and Greed. Ele mostra o sentimento do mercado em determinados períodos do tempo e quando a gente se encontra em medo ou medo extremo, é um bom momento para comprar ativos de bons fundamentos. Ao passo que se você começa a aumentar esse sentimento para virar ganância, esse já é o momento para você distribuir os seus lucros. Feito tudo isso, então você entendeu o movimento de curto prazo da criptomoeda. Mas agora é hora de ver o movimento de longo prazo dela. E a lógica aqui é um pouco diferente. Porque você quer colocar o seu dinheiro em coisas que se valorizam com o tempo. Se o preço da criptomoeda, quando você tira o zoom do gráfico, anda de lado ou está numa tendência de baixa e você resolve investir mesmo assim, então você está fazendo uma aposta pontual de que aquilo vai subir e não seguindo a tendência do mercado. E aqui é importante um parênteses porque muitas criptomoedas ainda não têm um longo prazo para a gente analisar. Então nesse caso, esses projetos precisam ser vistos com um pouco mais de cautela, porque eles ainda não passaram no teste do tempo. E eu não estou falando que não é interessante investir nesses projetos,
projetos. É só que se você for fazer isso, é bom colocar uma parte pequena do seu capital. Então, analisados os gráficos de uma maneira estratégica, chegou a hora de você entender qual é a proposta da criptomoeda. Qual é o problema que ela se propõe a resolver? E o escopo desse tipo de resposta é muito abrangente, porque as criptomoedas elas atuam em diferentes setores, desde inteligência artificial ou apenas transações mais rápidas. Quando você se aprofundar nesses assuntos, você vai ver que tem como se destrinchar em várias árvores de conhecimento. E isso vai te consumir várias horas de leitura, já que são muitos termos que você nunca ouviu na vida, como hard fork, soft fork, Proof of Work. Geralmente você começa pelo white paper, que é um documento descritivo de como a criptomoeda funciona, e esse documento você encontra no site do projeto. E daí, o que você achar lá pode se destrinchar ainda em alguns outros livros, vídeos de YouTube. Então separa um tempo aí para absorver todo esse conhecimento. Mas uma vez que você entendeu, pode ter certeza, o conhecimento que você aprendeu ali vai ser extremamente valioso. Os próprios vídeos que eu trago aqui são dias de estudo para conseguir entender e traduzir de uma forma didática o que eu aprendi. E analisada a proposta da criptomoeda, então chegou a hora de entender quem está por trás do projeto, quais são os idealizadores daquilo que você estudou. E quando você abre o site, o currículo dessas pessoas precisa estar muito bem descrito. Desconfie se ao invés de fotos de pessoas, você tiver algumas figuras animadas ali no lugar do nome dos criadores. Porque você precisa ter pessoas reais ali dentro. Lembra que isso daqui é um livre mercado. E no livre mercado, qualquer um pode criar uma criptomoeda. E nem todas as pessoas têm uma índole boa. Então, se essas pessoas criam uma criptomoeda, então a probabilidade daquilo ser golpe cresce exponencialmente. Então é importante você gastar uma parte do seu tempo entendendo quem são as pessoas em que você vai colocar o seu dinheiro. Então até aqui você entendeu o momento do ciclo da criptomoeda, entendeu qual é a proposta que ela tem, entendeu quem são os criadores. Mas agora vem o ponto nevrálgico de tudo isso. E se você não fizer ele, todo o esforço feito até agora pode ter sido em vão, que é estudar a governança e a economia do protocolo. E para fazer isso, você vai precisar de uma série de indicadores. Você pode usar o CoinMarketCap ou o CoinGecko, que são agregadores de criptomoedas, para começar a extrair algumas dessas informações. Porque lá você vai conseguir encontrar coisas como qual é a capitalização de mercado dessa criptomoeda, qual é o limite de emissão dessa criptomoeda, quantas moedas foram emitidas até aqui, e isso é muito importante para você ter em mente. E daí você vai precisar fazer algumas contas, como por exemplo, qual é o nível de inflação dessa criptomoeda. De acordo com isso, você consegue basear o nível de ganho médio que você precisa ter para no mínimo empatar ali com a inflação que você tiver dentro do protocolo. Outra coisa, TVL, que é o Total Value Locked. Você consegue ver esse indicador num site chamado DeFi Llama. Na aba Chains você consegue ver o indicador lá, e isso é valiosíssimo para você entender qual vai ser a sua estratégia. Afinal, imagina que você tem 100 mil para investir em um protocolo pequeno. E daí na hora de comprar você até consegue, mas na hora de vender pode não ser a mesma coisa. Afinal, dependendo do momento que você fizer isso, o protocolo pode não ter gente a fim de fazer a sua transação. E isso é a liquidez. Qual é a velocidade que você consegue converter aquele token em dinheiro? E se você não conseguir vender, já deu para entender o tamanho do problema que você se meteu. Próximo passo, governança. Como você avalia o algoritmo de consenso daquele protocolo? Entre outras coisas, como por exemplo, como funcionam as votações ali dentro? Qual é o roadmap que você tem para implementação de melhorias? Esse roadmap está sendo respeitado? Você tem mais desenvolvedores chegando do que desenvolvedores saindo? E eu já te adianto, você vai encontrar vários problemas aqui. Cabe a você fazer um filtro do que você entende que é relevante, aquilo que é aceitável para você. Se você me acompanha há mais tempo aqui, sabe que eu gosto de um projeto que chama Avax. Ele passou nesses critérios que eu mostrei para vocês aqui até agora, e eu continuo acreditando muito no futuro dele. Porém, tem um problema que é gravíssimo. Uma inflação de 40% ao ano. Isso é horrível. Mas dados todos os outros pontos positivos, eu resolvi acreditar no roadmap que diz que
ao longo do tempo, a Avalanche vai se tornar deflacionária. Então veja, eu tenho vários pontos positivos, como interoperabilidade, governança sólida, eficiência, e do outro lado eu tenho um ponto negativo, da inflação, que sem dúvida não me agrada. Eu sumarizei tudo isso e tomei a minha decisão de investir uma parte que fosse de acordo com as minhas expectativas. Desse jeito, eu sei que o projeto pode dar errado, mas também entendo o imenso upside que pode ter pelo caminho. E você encontra isso em todos os projetos: Ethereum, Luna, Polkadot e até no Bitcoin. Porque veja que tudo isso são feitos por seres humanos, passíveis de falhas. E em um livre mercado, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E para finalizar, eu preciso colocar um enorme ponto de atenção aqui. Você pode colocar todos os seus ovos numa cesta só. Só tome conta dela. Afinal, cabe a você isso e a mais ninguém. Tenha em mente que tudo que você aprende no mundo das criptomoedas muda muito rápido. Então saiba que são 19 mil projetos e de fato você não vai conseguir aprender tudo sobre todos eles. Você vai precisar de um critério de escolha claro. Dessa forma você minimiza possíveis problemas que possam acontecer. E nessa vida você tem duas formas de aprender: pelos seus próprios erros ou pelos erros dos outros. E eu te garanto, se você aprender pela segunda maneira, além de você economizar um belo de um tempo, o seu dinheiro vai te agradecer também. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.